Boa noite para você que está nos acompanhando. Vamos louvar o Senhor e que Deus te abençoe nesse tempo. Que seja um tempo de graça, de demonstração do amor do Senhor para as nossas vidas. Deus te abençoe. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto.
graça. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso, Pai. Nós podemos confiar, nós podemos depender do Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Independente das circunstâncias, independente das situações difíceis, da tristeza, Senhor, o Senhor é bom, e nos teus braços nós podemos confiar, nós podemos depender, nós podemos descansar. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus e está nos dando mais uma oportunidade essa noite, Pai, de adorar o Senhor. Em meio a tanto problema, em meio a tanta dor, nós podemos confiar porque nós temos um Deus que cuida de nós e podemos descansar nos teus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na última semana, eu conversava com uma pessoa que expunha para mim os seus medos, suas preocupações, sua dificuldade de olhar ao redor e encontrar uma razão que a fizesse ter esperança. Reação natural diante do momento que nós estamos vivendo. O exercício de ter esperança cada vez se apresenta para nós como algo maior, como um gigante que parece crescer todos os dias. Nós conversávamos, eu e essa pessoa, e andamos então pelas escrituras tentando encontrar, eu tentava oferecer para essa pessoa razões para continuar confiando, para continuar crendo. Foi muito interessante quando, dada a altura da conversa, a pessoa teve uma conclusão dela, com base na Sagrada Escritura. Ela disse assim: eu acho que agora eu encontrei um motivo para sorrir. Essa constatação foi muito forte para mim, porque eu não tinha a intenção de fazê-la sorrir. Eu tinha a intenção de ajudá-la a compreender que mesmo diante de circunstâncias tão difíceis como a que nós estamos vivendo, nós podemos continuar confiando em Deus. Eu não tinha a pretensão de fazê-la sorrir no meio de dias tão difíceis. Mas ela mesma concluiu. Quando ela me disse aquilo, eu comecei a pensar como eu também estava de alguma forma refém do sentimento que tem visitado cada um de nós. Isso porque eu não gostaria de pensar numa relação de alegria ou num sorriso que se estabelece quando as pessoas à minha volta estão sofrendo, alguns a dor do luto, a dor da incerteza, a dor de não saber exatamente aquilo que vai acontecer com ela mesma ou com alguém a quem ela ama. Nós não podemos carregar uma espécie de otimismo imbecil, não podemos ser bobos alegres, como que rindo quando todos à nossa volta choram. Mas parece que existe uma realidade que é tão mais firme, tão mais sólida,
que ela é capaz de fazer pessoas que encaram momentos de intensa dor e dificuldade sorrirem. Aquilo mexeu tanto comigo que eu decidi que a nossa conversa aqui hoje deveria ser sobre um motivo para sorrir. E esse motivo não pode se basear nas circunstâncias, esse motivo não pode se basear nos números que são jogados para cada um de nós diariamente da quantidade de vítimas, pessoas que tiveram suas vidas ceifadas por essa doença. Nós precisamos de uma razão mais sólida, nós precisamos de um alicerce mais firme, capaz de trazer sorriso ao nosso rosto, mesmo quando a dor e o sofrimento estiverem ao nosso lado. Esse sorriso não vai anular a compaixão que nós precisamos carregar para com aqueles que estão sofrendo, mas ele vai ser a esperança que precisa ser exercitada por cada um de nós, ainda mais em dias como os nossos. Parece que a nuvem da tristeza, a nuvem da dor e do sofrimento não pode ser maior do que o sol de uma alegria que é tão superior, que vai ser capaz de nos fazer rir, mesmo quando os dias forem difíceis como os nossos. O texto que foi responsável por trazer alegria para essa pessoa foi narrado em Romanos, no capítulo 8. No versículo 18, o apóstolo Paulo faz uma constatação profunda. Ele diz: eu considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Alvo da minha atenção é o fato de que o apóstolo Paulo não diz que os sofrimentos que na época ele vivia eram sofrimentos pequenos. Ele não diz que eram sofrimentos pequenos comparados à glória eterna. Ele diz que os sofrimentos eram nada. E a minha reação quando li esse texto, de primeiro momento, seria assim: mas Paulo não enfrentou uma pandemia. Paulo não enfrentou uma doença que roubou dele as pessoas a quem ele amava e as pessoas do mundo inteiro. Mas a razão para Paulo enxergar nos seus sofrimentos, ou enxergar os seus sofrimentos sendo reduzidos a nada, não era por conta do tamanho do seu sofrimento, mas era por conta do tamanho da expectativa que ele tinha. Os sofrimentos continuam grandes. Os sofrimentos continuam sendo difíceis, continuam doendo, continuam machucando cada um de nós. Mas a dimensão de Deus é que reconfigura a nossa relação com o sofrimento. A dimensão da expectativa e da esperança que nós nutrimos é que vai redimensionar a forma como nós enxergamos os sofrimentos que são colocados para nós. Isso não tem a ver com uma gripe ou com uma pandemia. Isso não tem a ver com perder uma pessoa a quem você ama ou topar o seu pé numa cadeira. Isso tem a ver com o tamanho do Deus a quem nós servimos e do Deus que garante a possibilidade de uma vida, mesmo durante o sofrimento. A perspectiva de Paulo, então, não é moldada pelo sofrimento, mas pela sua esperança em Deus. E é por isso que nesse momento nós precisamos decidir quem vai moldar nossa forma de pensar. Se nós seremos dirigidos pelo sofrimento ou se nós seremos dirigidos por aquilo que nós cremos e sabemos a respeito de Deus, a respeito daquilo que Ele está fazendo durante os nossos sofrimentos. O texto continua e vai dizer algo que é especialmente verdadeiro para nós, porque diz que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eles esperam, a criação espera, que os filhos de Deus expressem a mesma redenção que os alcançou. O texto vai mostrar para nós que a nossa esperança se baseia no fato de que nós olhamos para a nossa realidade e vemos Cristo Jesus atuando em nós. Não é difícil concluir que nós ainda temos áreas em nossa vida em que é preciso amadurecimento, em que é preciso transformação e mudança. Mas nós sabemos que quem nós somos hoje já é algo muito diferente daquilo que nós fomos um dia.
O caminho a ser percorrido de santidade ainda é um longo caminho. As transformações que nós precisamos experimentar ainda são grandes. Mas aquilo que nós já fomos um dia ficou para trás. O caminho já começou a ser trilhado. Nós já vemos em nós os efeitos do poder de Cristo Jesus nos transformando. E quando nós olhamos para aquilo que nós éramos, olhamos para aquilo em que nós estamos nos tornando e para as projeções daquilo que nós nos tornaremos, nós conseguimos concluir que nós somos fracos, que nós somos limitados, que nós não podemos, mas que há um Deus que está atuando em nós, por nosso intermédio. Há um Deus que está trabalhando na nossa vida de forma que nós nos tornaremos aquilo que Ele espera que nós sejamos. Porque eu sei que Deus atua na minha vida, eu posso ter esperança de que a obra que Ele começou em mim vai ser concluída. E porque eu creio que Ele vai concluir em mim a sua obra, eu creio que Ele fará isso por meu intermédio na vida de outros e também na criação. É por isso que toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Porque essa criação foi submetida não por vontade própria à inutilidade. Nós, como seres criados por Deus, responsáveis por cultivar aquilo que Ele mesmo nos deu, falhamos e falhamos miseravelmente. Mas Deus está atuando. Uma pessoa me perguntou se o coronavírus era punição pelos pecados dos homens. Essa não é uma resposta simples. Essa não é uma conclusão fácil. Mas em uma medida sim, o coronavírus é uma consequência do pecado. É uma consequência do fato de que os homens pecaram e se afastaram do plano de Deus. Porque o plano de Deus era um plano de vida e vida em abundância. Deus não queria doença, porque a doença é um instrumento por meio do qual a morte entra no mundo. E a morte entra no mundo porque os homens pecaram. Então, de alguma forma, sim, o coronavírus, a Covid-19, ela é fruto do pecado. Mas ela não é a punição por um pecado específico cometido. Ela é uma consequência, uma das muitas consequências da realidade do pecado. O coronavírus, assim como todas as demais doenças existentes, são uma consequência do pecado. Não são a consequência ou o pagamento por um ato isolado. Deus não está punindo uma nação de forma específica por conta do erro que uma pessoa específica cometeu. Mas a realidade do pecado fez com que a morte entrasse no mundo. E essa morte entrando no mundo veio por meio da doença. E as doenças vêm se multiplicando desde então. Porque as expressões do nosso pecado também se multiplicam. Porque a forma como nós não zelamos por aquilo que Deus nos deu como responsabilidade de mordomia, isso continua acontecendo. A Covid-19 não é a última pandemia que nós vamos viver. Não é a última doença que nós vamos enfrentar. Mas, assim como nós compreendemos, cremos que Deus está operando em nossa vida, nos redimindo, nós podemos concluir que o mesmo Deus que está atuando em nós também atuará por nosso intermédio. Porque essa natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 22 diz que essa criação geme como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. O texto mostra que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós carregamos em nós, a realidade da redenção em nós, é capaz de nos trazer esperança, de que nós veremos mudança também no nosso ambiente físico. Aquilo que nós vivemos com Deus, a transformação que Ele está operando em nossa vida, é razão de esperança, porque Deus está trabalhando em nós, trabalhando também por meio da doença, trabalhando também por meio desse momento tão difícil. E porque nós vemos Deus trabalhar em nós, nós temos esperança de que Ele fará também por nosso intermédio. E essa redenção que hoje está tocando cada um de nós que cremos em Cristo Jesus, ela vai transbordar de nós para a sua criação. O Covid não é o fim. Nós não caminhamos como quem não tem esperança.
recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Já somos salvos. Já estamos salvos da condenação eterna. Mas estamos sendo salvos da influência do pecado que continua se apresentando em nosso meio. Mas se esperamos por algo, devemos esperar com paciência e com confiança. Você hoje tem um motivo para sorrir. Talvez você precise ainda esperar para ver plenamente esse motivo. Mas enquanto você espera, faça isso com paciência e com confiança. Paciência porque às vezes demora mais do que nós gostaríamos, mas sobretudo confiança, porque não diz respeito a algo que nós somos capazes de construir e de fazer com as nossas próprias mãos, mas diz respeito a algo que Deus está providenciando, porque eu creio nisso, porque eu sei quem eu já fui um dia, antes de Cristo, e eu sei quem eu estou me tornando, e com base no poder que está sendo exercido em mim, me transformando dia a dia, eu posso crer que esse mesmo poder vai atuar em mim e vai atuar por meu intermédio. E assim como minha realidade tem sido transformada, eu creio que a realidade também pode e será transformada. Mas nós fraquejamos. Fraquejamos e não sabemos como nos aproximar de um momento como esse, de forma correta. Choramos, nos lamentamos, às vezes reclamamos, nossa paciência às vezes diminui, nossa tolerância às vezes diminui, a maneira amável com que deveríamos tratar as pessoas ao nosso redor, tantas e tantas vezes, não é possível ser estabelecida. Mas o Espírito, versículo 26, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai que conhece cada coração sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Assim como os nossos sofrimentos são reduzidos a nada, e essa expressão é uma expressão difícil, porque nada é nada. Mas também agora, numa nova expressão difícil, o nosso Deus diz que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Repare que Paulo não diz que Deus faz com que todas as coisas sejam boas, mas ele diz que mesmo coisas que não são boas podem cooperar para o bem. Isso significa que existem realidades na nossa vida que não dizem respeito à nossa capacidade de entender, porque eu não sei, eu não consigo entender como dias tão difíceis, como dores tão intensas podem produzir um resultado positivo. Eu não consigo entender, mas eu consigo olhar para o Deus em quem eu creio e confiar nas suas palavras e confiar que aquilo que ele disse é verdadeiro. Não porque a realidade comprova, mas porque eu preciso de fé para acreditar. Eu consigo olhar para o passado e ver um Deus que se moveu na história. Eu consigo olhar para a minha vida e ver um Deus que tem trabalhado em mim. E por isso, eu reconheço que a sua palavra é verdadeira. Eu reconheço que até hoje não houve sequer uma palavra que ele disse que não se cumpriu. Eu reconheço que o trabalho dele é um trabalho que serve para o bem. Então, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja, eu decido crer, porque a sua palavra me garante e porque a palavra dele é completamente digna de confiança. O motivo para sorrir é apresentado agora. Versículo 31. O que podemos dizer diante dessas coisas, de coisas tão maravilhosas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, e Ele intercede por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas, levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos alvo do amor de Deus. Nós somos o recipiente do amor de Deus. Deus está favorável a nós. Deus está trabalhando em nós e por nosso intermédio. E é por isso que nós podemos sorrir. A nossa vida pode ser ceifada, mas a nossa vida eterna está garantida. Os sofrimentos podem nos visitar, mas a vida de verdade, que não pode ser roubada pela morte, está garantida para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós é o nosso motivo para sorrir. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti, o afeto que sentes por mim. Deus me ama tanto assim, Ele me ama tanto assim. Atraído pela redenção no olhar, se a graça é como um oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande fome. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro
Deus. Ele nos ama. Obrigado você que nos acompanhou. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Deus te abençoe e tenha uma boa noite.